O fluxo, o estágio mental onde faz a pessoa focar completamente em uma atividade. Isso faz com que os sentidos se aprimorem e a pessoa passa a fazer aquela atividade com empenho muito maior do que antes. Mas será que esse modo realmente existe em Kimetsu? Nesse vídeo, vamos anotar padrões, tanto faciais quanto em combate, que podemos afirmar se ele existe ou não. Então, antes de mais delongas, vamos para o vídeo. Bem, antes da gente começar a ver a obra e anotar os padrões e os momentos que isso ocorre, vamos recapitular o que é esse estado. O estado de fluxo ou flow é um estado mental no qual a pessoa está tão imersa em uma atividade que perde a noção do tempo, do cansaço e até de si mesma. É como se a consequência e a ação se fundissem. Você não está apenas fazendo algo, você é o que está fazendo. Esse conceito do flow ou do fluxo foi estudado e popularizado pelo psicólogo Mihaly, e esse outro nome que eu não vou nem tentar pronunciar, que o descreveu como o ponto perfeito entre o desafio e a habilidade. Bem, e o que esse ponto perfeito entre o desafio e a habilidade quer dizer? Bem, se a tarefa é muito fácil, você basicamente vai ficar entediado. Se é muito difícil, você vai ficar ansioso ou frustrado. No fluxo, o nível de desafio é exatamente o suficiente para engajar todas as suas habilidades no limite sem sobrecarregar. Ou seja, é aquele desafio perfeito que está na média perfeita para o seu corpo. Não é mais difícil para você e nem muito fácil. Ou seja, é o ponto de partida perfeito. Bem, e no estado de fluxo existem 5 características marcantes que eu vou falar aqui para vocês. A primeira é o foco absoluto na tarefa sem distrações. A segunda, senso de controle sobre o que está acontecendo. A terceira, perca da noção do tempo, é aquele famoso eu nem vi as horas se passarem. Quarta, o prazer intrínseco, você continua fazendo não por obrigação, mas porque aquilo é gratificante por si só. E a quinta é a clareza imediata, você sabe o que precisa fazer e sente que está progredindo de forma gradual. Ou seja, é um estado que vai fazer você ter um empenho muito melhor do que sem ele. Mas vamos dar mais uma palhinha sobre. E falando de maneira mais poética, é como se você mantivesse no fluxo de um rio. Você não está navegando exatamente contra a correnteza, mas sim você está seguindo o rumo perfeito. Ou seja, você não está à deriva nem nada, você está seguindo o fluxo correto a qual você deseja. Ou seja, você vai chegar no seu destino muito mais fácil. Então, tendo isso em mente, vamos analisar os momentos a qual ele ocorre para a gente poder deduzir o que ele faz no corpo do caçador, além dessas condições e efeitos que eu já citei aqui para vocês. A primeira vez que o estágio de flow aparentemente aparece é quando o Tanjiro tá lá enfrentando a Daki. Depois que ela pega suas faixas e o cabelo dela tinge de branco, ela faz aquele ataque que basicamente destruiu um quarteirão inteiro e abriu aquele rasgo gigante no torso do Tanjiro. E a gente pode ver que depois daquilo ele fica com uma expressão mais neutra. Claro que também tem a ver com aquele papo de os Onis não gostam dos humanos, que não sei o que, mas isso a gente releva. Vamos analisar somente a expressão facial dele. Muita gente chama esse Tanjiro de modo Berserk, porém eu tenho o costume de falar um pouquinho diferente. Então, primeiro, analisando a expressão facial, a gente pode ver claramente que a expressão facial do Tanjiro está completamente neutra, o que é um detalhe muito importante, porque isso pode remeter a uma concentração ampla no combate. E também os seus olhos, a gente pode ver que os olhos dele são fixos e ele mal pisca durante a luta, o que dá pra entender que a concentração dele naquele momento está muito alta. E a gente também, analisando, vê que ele passa a lidar com os ataques da Daki com muita mais eficácia. A gente pode ver que ele prende os ataques dela, começa a cortar as faixas dela, ao ponto de chegar perto dela para conseguir quase decapitar. Mas também os outros 2 pontos do estágio do fluxo aconteceram aqui, porque ele perdeu tanto a noção do tempo quanto a noção de si mesma, ao ponto dele esquecer de respirar e acaba estragando seu pulmão por causa disso e perdendo sua postura e caindo de joelhos, acabando meio que saindo do estágio de fluxo. Então, esse foi o primeiro momento que o fluxo apareceu. Eu vou falar aqui os outros 2 e também um suposto terceiro momento, a qual fica nessa aparente, mas eu não tenho tanta certeza. Então, vamos lá.
Já o segundo momento que o estágio do fluxo aparece é depois que o Akaza quebra a espada do Tomioka e iria perfurá-lo igual fez com o Rengoku. Naquele momento, quando o Tanjiro corta a mão do Akaza, e a gente olha aquela expressão facial, a gente nota mais uma vez as mesmas características, expressão neutra e olhos fixos. Claro que também tem o negócio do mundo transparente, o estado altruísta, mas isso é história para outro vídeo, outro momento, então não vou entrar em detalhe aqui. O que a gente deve analisar somente é aquela expressão facial, porque de maneira neutra, algo que, claro, não é muito do costume do Tanjiro, até porque ele demonstra, é claro, ser bem expressivo várias vezes. Então aquela expressão neutra e aqueles olhos fixos é mais uma vez um modo de expressar sua concentração ampla no combate e que pode ser um indicativo bem óbvio para o estado de fluxo. E é claro que depois daquilo a gente vê que o Akaza ele usa a sua arte final, que é o Afterglow, e a gente vê que mesmo com o mundo transparente o Tanjiro reage, mas logo depois daquilo a gente vê que ele volta mais uma vez a ser aquele personagem expressivo que ele sempre é. Então a gente vê que o estágio do fluxo em Kimetsu é algo como se fosse rápido, é algo que o personagem entra e sai de maneira muito rápida, é algo que fica muito passageiro e chega a ser até um pouco estranho da gente analisar. Mas bora ver o terceiro momento que isso também ocorre para deduzir direito o que isso é. O terceiro momento que a gente vê algum personagem entrando no estágio do flow é quando o Sanemi chega no campo de batalha lá contra o Muzan. Que a gente vê que ele chega lá cortando o Muzan no meio, aí o Muzan se vira, ele desvia, joga aqueles jarros de óleo e bota fogo no Muzan. É um bagulho muito foda. Só que quando a gente vê a chegada do Sanemi em específico, aquela expressão neutra e os olhos fixos, claro, o Sanemi ele tava com raiva porque tava enfrentando o Muzan, mas isso é só detalhe. Mas o que mais me incomoda, nossa, quantas vezes eu já falei mais nessa sequência? Enfim, é que o Sanemi, ele é um personagem extremamente expressivo. Quando ele sente raiva, ele vai fazer uma expressão clara de raiva. Quando ele tá triste, ele faz uma expressão clara de tristeza e vice-versa. Isso serve para todas as emoções do Sanemi. Isso a gente fica muito aparente desde o início da obra, quando ele aparece. Porém, quando a gente olha nesse momento que ele chega contra o Muzan, essa expressão neutra e olhos fixos, representando uma concentração extrema no que está fazendo, pode ser mais um indicativo do estágio do fluxo. E logo em seguida a gente vê que ele também supostamente sai desse estágio quando ele volta a ser extremamente expressivo, que é a naturalidade do personagem em si. E falando também de um suposto quarto momento que isso aconteceu, foi lá na luta contra o Akaza e o Tomioka, quando o Tomioka volta depois de ser arremessado pelos chutes do Akaza. A gente vê que ele tá com uma expressão mais neutra do que o normal, chega a ser engraçado falar isso do Tomioka, porque ele é um personagem que, diferente do Sanemi, que é extremamente expressivo, o Tomioka não é nem um pouco expressivo, algo que chega até a me incomodar um pouco, porque eu gosto bastante de personagens que são expressivos, personagens que demonstram sentimentos com suas expressões faciais, que faz a gente se conectar muito melhor. E o Tomioka, mesmo não sendo esse personagem tão expressivo, a gente consegue entender os sentimentos que ele quer passar com suas expressões faciais. E naquele momento, quando ele chega, que ele tá tendo aquele monólogo em relação aos sentidos dele, a gente vê que o rosto dele, seus olhos fixos, estão muito mais concentrados do que o normal. O que dá a entender que, talvez supostamente, claro, não é o mesmo padrão de expressão neutra e olhos fixos que Sanemi e Tanjiro demonstraram, mas ainda assim vale ressaltar esse momento como um suposto prelúdio do estágio de fluxo. Tá bom, já sabendo o que é o fluxo e os momentos que ele aparece na obra, vamos entender aqui de maneira direta o que ele faz no corpo do caçador. Tipo, porra, o caçador vai ficar mais forte, o caçador ele vai ter uma dinâmica melhor em combate, e eu vou logo adiantando que sim. E por quê? Já que ele tá mais concentrado no combate, obviamente ele vai ter uma percepção muito maior do campo de batalha e do seu próprio oponente, ou seja, ele vai conseguir prever, reagir ou até lidar com ataques muito melhor. Um grande exemplo disso é o próprio Tanjiro, que estava tendo uma grande dificuldade contra Daki de cabelo preto. Imagina se fosse aquele Tanjiro contra Daki de cabelo branco, o moleque ia ser brutalmente obliterado. E depois que ele ativou esse suposto estágio de fluxo, ele começou a reagir e lidar com e perceber até os ataques da Daki muito melhor. Até quando a gente vê que ele consegue fazer uma aproximação muito rápida e ia talvez decapitar a Daki. Será que ele conseguiria? Fica aí o mistério. Eu vou deixar vocês responderem aí nos comentários. Ele conseguiria decapitar a Daki ali ou não, hein? Isso é algo muito importante, porque a gente vê que o caçador ele não fica
muito mais rápido, como com uma marca de caçador ou com um mundo transparente. Porém, a gente vê que sua dinâmica de combate melhora muito mais, até porque ele tá lidando com ataques que claramente eram brutais e fatais de maneira muito mais fácil. Isso fica muito mais nítido contra o Akaza, que o Tanjiro ele consegue arrancar a mão do Akaza antes que o Akaza perfurasse o Tomioka, demonstrando que sim, mesmo de maneira indireta, ele teve uma percepção muito maior, mesmo que o combate não tenha sido com ele. Ou seja, o estágio de fluxo vai melhorar muito a dinâmica de combate e a reação e percepção do caçador. Eu não digo que o caçador vai ficar mais rápido em medida a sua movimentação e velocidade de ataque, mas sim em sua percepção e reação e também a sua fluidez em combate. Algo que seria assim muito bom que a maioria tivesse, mas é estranho que esse estado só tenha aparecido muitas poucas vezes durante a obra. E para encerrar, vamos só recapitular. O estágio de fluxo ou flow deixa o usuário com uma concentração muito imersa no combate. E o que isso acarreta no corpo do caçador? Deixa ele muito mais dinâmico no combate, ou seja, ele vai perceber, vai reagir, vai lidar muito melhor com os ataques dos seus oponentes, como a gente pôde ver. Mas esse foi o vídeo, muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Esse é o primeiro vídeo que eu gravo com minha voz, então tô tentando fazer um esforçozinho para tentar me expressar bem aqui com minhas falas. Se inscrevam, fazendo favor, e compartilhem se puder, porque eu acho que eu sou o primeiro a estar fazendo vídeo em relação a isso. Então é bem interessante, e se quiserem mais vídeo com minha voz, deixem aí nos comentários. E é isso, muito obrigado e falou!